E, Rafa, obrigada por ter aceitado esse convite. Eu vi um vídeo da Rafaela, né? E um vídeo que fala dessa coisa da alma, né? O corpo em movimento. O que está além desse movimento? E a gente vai ter um papo super gostoso, em que a Isso. gente fala pouco e a gente se conecta, a gente entende, né? O pouco que a gente conversou, né? O pouco que a gente conversou, eu já conheço aí o trabalho da Rafaela. A Rafaela tem uma formação em progressivos, né? Então, eu conheci ela por intermédio da Bruna, né? E aí eu vou deixar as apresentações para ela. E eu vou estar fazendo a apresentação aqui dos slides da Rafaela, tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para a gente ampliar aí as nossas perspectivas do movimento, né? Do movimento que vai além do físico, essa coisa que liga o nosso coração, nossa Exatamente. mente, né? Então, tudo que a gente pode falar. Quem está assistindo a gente aqui do Instagram, pode ir lá no link da bio e vir ainda participar da aula aqui. Está rolando a aula agora, está começando a aula agora, tá? Então é isso. Eu vou só compartilhar a apresentação aqui. Vou colocar a Rafaela com PIN, aí ela fica em evidência. E vou mutar o meu áudio e, Rafaela, pode começar as suas apresentações. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo convite. É um super prazer. Falar de movimento para mim é um prazer muito grande, é literalmente entrar em estado de flow, né? Então, enquanto eu falo de movimento, eu gero um relaxamento muito grande dentro de mim, né? Que é uma paixão muito grande. E eu quero pegar vocês um pouquinho de surpresa mesmo, antes de eu fazer as apresentações. Se as meninas quiserem ligar um pouquinho a câmera, nem que seja agora no inicinho, só para eu ver a carinha de cada uma, né? Quem quiser, tá, gente? Fica super à vontade. Mas, antes de eu me apresentar, eu quero pegar vocês um pouquinho de surpresa aqui. Olha só, eu vou pedir a vocês que durante um minuto que eu vou marcar aqui no meu relógio, vocês contem os ciclos respiratórios de vocês. Então, em um minuto, vocês vão contar quantas vezes vocês respiram, ok? Pode ser? Tudo certo? Eu vou marcar aqui então. É, Sejam fiéis com vocês, tá, gente? Respirem como vocês respiram normalmente, tá? Não tentem induzir nada nesse momento, tá certo? Então, prepara para mim. Em 3, 2, 1, pode contar. Maravilha, ok. Quem quiser compartilhar aí nos comentários, fica à vontade. Se não, guarda esse número aí na mente de vocês, tá? Não se esqueçam dele, por favor. E aí eu continuo pegando vocês aqui de surpresa. Se coloquem aí numa posição confortável, pode ser deitada, sentada, enfim. Enquanto isso, eu vou vendo aqui os números de vocês. Então, se coloquem numa posição confortável.
E prestem um pouco atenção na respiração de vocês, como que ela está agora. Vocês contaram os ciclos, mas de fato não prestaram atenção de fato na respiração ali, como que ela estava acontecendo. Começa a perceber como que ela está acontecendo, começa a perceber o que que se movimenta primeiro, se é o abdômen, se é o peito, e tenta levar o seu corpo para um estado de calma, de mais calma. Eu estou vendo os números aqui, eu estou gostando bastante, tá? Mas vamos tentar levar esse corpo para um estado de calma, tá? Eu vou pedir a vocês que inspirem pelo nariz por 4 tempos, façam uma contagem aí na mente de vocês. E solta pelo nariz também por 4 tempos. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Inspira, 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Leva essa respiração agora para 5 tempos. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Solta também pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Se for fácil para vocês, façam agora 6 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguem essa contagem aí na mente de vocês, mantenham esse ritmo para mim e começa a observar é, os sons que estão à sua volta. Qualquer som, presta atenção em cada detalhe, todos os sons que estão em volta. Se ele é agradável, se é um barulho mais alto, mais baixo, se te incomoda ou não. E mantenham aí essa respiração e leva toda a sua atenção para os sons. O que que vocês sentem quando escutam os sons que estão acontecendo agora? E cada vez mais vai acalmando o corpo e vai expandindo essa respiração de 6 tempos, enchendo o abdômen, abrindo as costelas, enchendo o peito, enchendo as laterais do seu corpo, enchendo as costas. E agora leva toda a sua atenção para o tato. Como que vocês sentem o local que vocês estão sentadas? Leva a atenção para a roupa que vocês estão vestindo, esse contato com a pele. Sente, vai sentindo tudo isso, esses detalhes que tantas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, e que quando a gente para pensar, é tão lindo, né? A gente está nesse estado de presença e mantém essa respiração. 6 por 6. E agora eu quero que vocês prestem atenção no que está em volta. Se vocês estiverem de olhos fechados, provavelmente vocês conhecem o ambiente que vocês estão. Começa a mapear esse ambiente, cada detalhe dele, observa os objetos que estão em volta, que há muito tempo vocês não viam. Vai mapeando, ou então abram os olhos e começa a olhar realmente em volta o que que tem
nesse ambiente, nesse espaço que vocês ocupam agora. E vai mantendo a respiração mais calma possível. E agora, leva a atenção de vocês para o paladar. O que que vocês sentem? Qual o gosto que vocês sentem na boca nesse momento? Passa a língua nos dentes, vai passando a língua nas laterais, no céu da boca. Vai percebendo se o que vocês sentem nesse momento, se o gosto que vocês sentem é agradável ou não. E vai mantendo a respiração calma e serena. E agora, para finalizar, leva a atenção para o cheiro. Começa a perceber qual cheiro vocês sentem nesse momento no ambiente que vocês estão agora. É agradável? Não é? Não estão sentindo cheiro algum? Vai levando essa atenção, essa percepção. E aí agora, deixa a respiração respirar vocês. Esqueçam a contagem, respirem normalmente. Eu vou marcar mais um minutinho e vocês vão fazer novamente a contagem dos ciclos. Ok? Pode ser? Prepara para mim? Em 3, 2, 1 e pode contar. Ok, meninas, maravilha. Quem quiser compartilhar aí o que aconteceu, é só colocar aí nos comentários, por favor, que enquanto vocês colocam nos comentários, a gente vai dando início por aqui, ok? Tá todo mundo bem? Tudo certo? Deu um soninho, né, gente? Mas vamos acordar aqui agora, vem para cá, vem comigo. Vamos para a aula. Aí, ó, Priscila, 9 para 5, show de bola, gente. Essa é a intenção, tá? Realmente trazer para o estado de presença, ok? E a gente vai entender isso mais para frente, o porquê disso e o que que isso tem a ver com o movimento, né? O que que isso tem a ver com o movimento inteligente. Eu consigo mudar aqui, Liris, os slides? Você não consegue, porque está comigo, né? Então eu vou Sim. mudando. Só me fala que eu mudo aqui. Ok. Então vamos lá. Bom, pessoal, pode ir passando aí para mim. Movimento inteligente, movimento respira. Deixa eu me apresentar agora aí para vocês, né? Eu sou Rafaela Varanda, sou profissional do movimento. Me formei em 2005 em educação física e desde então o movimento se tornou uma grande paixão aí na minha vida, né? Ajudar pessoas
a se movimentarem cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, tá? Eu gosto de falar dessa questão, né, de ser facilitadora do movimento. Ah, eu trabalho muito com toda essa questão de eliminar dores e restrições através do movimento. A gente sabe que o movimento não é simplesmente uma estética, né? A gente tem muitos fatores por trás disso, conseguir fazer um movimento ou não, tem muita coisa por trás disso que a gente vai, ó, trabalhar tudo isso hoje. Então aí, ó, eliminar dores e restrições através da cultura do movimento, controlar o estresse e a ansiedade com o breathwork, ou seja, com o trabalho respiratório, tá? Sou pós-graduada em Fisiologia e Cinesiologia do Exercício, especialista em dor crônica e movimento, instrutora avançada em Breathwork, instrutora da Escola TAC-FIT de Movimento, instrutora de RSF, o Hipopressivo Calfries, Certify LPF, treinadora de corrida, tá, gente? Eu não coloquei aí, mas treinadora de corrida, idealizadora do Movimento Inteligente e do Movimento Respira. É um prazer estar aqui com vocês. Pode passar para mim, Liris? E eu tenho uma frase, gente, que eu adoro, e ela me inspira todo dia, que é essa aí, ó. Você precisa ser leve para ser forte. Então, aqui a gente dá início ao que é aí o movimento inteligente, o que é o movimento respira, tá? A verdade é a seguinte: quanto mais leveza a gente ganha no nosso corpo, mais forte a gente fica, mais eficiente a gente fica, mais habilidoso a gente fica, tá? Então, nossa, Rafa, como é isso, né? A gente leve e forte ao mesmo tempo. Essa frase, ela a princípio parece que ela deveria ser ao contrário, né? A gente precisa ser forte para ser leve. Mas aos pouquinhos, enquanto eu fui dando continuidade nos meus estudos, eu fui entendendo que essa frase que eu fiz, ela realmente tem sentido, principalmente quando eu comecei a trabalhar com a respiração, tá? A respiração, ela traz para a gente essa leveza. A respiração, ela traz para a gente esse estado de presença, onde a gente consegue ter mais clareza do que a gente deseja, onde a gente consegue relaxar para aprender a fazer força, né? Então, para a gente fazer força, acessar movimentos que a gente nunca fez, para a gente fortalecer elos fracos, a gente precisa estar relaxado. Então, eu gosto muito dessa frase que você precisa ser leve para ser forte, tá? Pode ir passando aí para mim? E aí, a missão do movimento inteligente com o olhar de dentro para fora. Adoro isso, né? A gente trazer o que está dentro da pessoa que ela nem imagina que ela tem. Mais uma vez, né? O movimento não é só estética, não é só o que a gente vê do lado de fora. A gente precisa resgatar muita coisa ali do lado de dentro, tá? O movimento inteligente tem a missão de integrar um corpo funcional e eficiente através da construção de uma base sólida e consistente. É fazer com que o aluno pense em movimento para criar novos caminhos neurais, acessar o estado de flow e ser mais assertivo na tomada de decisão. Gente, enquanto a gente está se movimentando, a gente toma decisões, né? A gente entende aonde colocar as mãos, aonde colocar os pés, o que que é melhor para aquela composição física que a gente tem naquele momento, porque não existe o certo ou o errado. Existe o que é possível fazer naquele momento, é, e a tomada de decisão que você vai ter naquele momento do movimento. O que que é melhor para você, porém, o que te deixa mais funcional, sem perder padrões. Ok? Pode passar para mim, por favor? E aí, gente, o que que se pensa quando pensa em movimento, né? Muitas pessoas pensam naquela sala de musculação, onde está todo mundo fazendo movimento em aparelhos de musculação, onde a gente imita o dia a dia. Eu trabalhei 13 anos com musculação. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente em alguns casos que são extremamente necessários.
mas hoje, sempre que possível, eu levo o meu aluno para o chão. Eu realmente busco resgatar a força dele, trazendo ele de onde a gente veio, né, gente? A gente veio lá do engatinhar da movimentação humana, e quando a gente cresce, a gente esquece disso tudo e a gente está esquecendo disso tudo cada vez mais cedo. Então, a gente vê adolescentes perdendo movimentação cada vez mais cedo, né? Crianças perdendo movimentação cada vez mais cedo. Então, o que que a gente pensa quando pensa em movimento? Uma sala de musculação, ou a gente vê possibilidades de gerar um corpo inteligente, forte, habilidoso, móvel, flexível, através da movimentação humana, tá? Pode passar para mim, ó. Foi exatamente o que eu falei aí, ó, movimento livre versus máquinas. Mais uma vez, repito, as máquinas são extremamente necessárias quando a gente vê ali aquela demanda onde a gente não consegue levar esse aluno para uma movimentação mais livre naquele momento, tá? É, as máquinas, elas imitam muito o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, ele é muito voltado para a posição de fechamento, para a posição de flexão. Então, a gente está dirigindo, a gente está em posição de flexão, a gente está sentado almoçando, a gente está em posição de flexão, a gente está com o celular na mão, estamos ali em posição de fechamento, né? Que eu falo muito que é uma posição de fragilidade, né? A gente está ali no mundinho pequenininho, naquela visão centralizada ali, sem ver o que está em volta, e se um predador vier, a gente não sabe nem o que fazer, né? A gente está ali naquela proteção, aquele mundinho que a gente não quer sair de lá, né? Então, as máquinas imitam muito isso. Quando a gente vai para um leg press, leva a gente para uma posição de fechamento. Quando a gente vai para um supino sentado, leva para uma posição de fechamento. Enfim, tá? Banco extensor, cadeira flexora, tudo isso leva a gente para a mesma posição que a gente está o dia inteiro. Então, a proposta do movimento inteligente é justamente trabalhar os graus de liberdade que o corpo tem, essa tridimensionalidade que o corpo é capaz de fazer. Então, é resgatar realmente tudo isso que, que o corpo foi feito para fazer, né, gente? Nós temos uma máquina maravilhosa, né, que a gente pode fazer dela milhares de coisas todos os dias. E a gente fica sempre no mesmo caminho, sempre fazendo a mesma coisa. Muitas vezes fazendo só o que a gente gosta, né? Quem treina aí sozinho, às vezes faz só o que gosta, fala, ah, eu vou fazer esse aqui que ele é mais gostosinho. E muitas vezes a gente não olha para o que precisa. Isso acontece muito, né? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí, gente, quando a gente fala em vocabulário, a gente fala em vocabulário motor e vocabulário linguístico, né? Porque a partir do momento que a gente aumenta esse vocabulário motor, a gente melhora a criatividade, tanto física quanto mental. A gente melhora a nossa tomada de decisão, tanto física como mental. A gente vai criando novos caminhos neurais para que a gente consiga fazer essa transferência do movimento para o nosso dia a dia, né? E é aí que a gente vai entendendo a riqueza disso. A gente consegue sim fazer essas transferências da movimentação humana para as nossas tomadas de decisões no nosso dia a dia, na empresa que a gente trabalha, com o nosso chefe, com a nossa família, né, com os nossos filhos, né, como agir melhor. Então, a gente fica mais assertivo, melhora a nossa comunicação e o nosso posicionamento durante o dia, até mesmo porque melhorando a nossa postura, a nossa postura de abertura mesmo, né? A gente fica muito em posição de fechamento, a gente melhorando essa questão da extensão, da abertura da cadeia anterior, a gente muda o nosso comportamento. E tudo isso vai mudando ao longo do dia com as pessoas que a gente convive, tá? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí, gente, a gente vê muitas pessoas que tem medo de se movimentar ou tem vergonha de se movimentar, principalmente quando é movimento livre. A pessoa ela tá tão ali focadinha naquela movimentação simples, que é só um empurrar, um puxar,
sentada no leg press empurrando, ela não tem que pensar tanto, às vezes ela nem é vista ali naquela sala de musculação, né? E aí, quando a gente pede uma coisa mais elaborada, a pessoa às vezes tem vergonha de se movimentar, ou ela tem aquele medo de falar, não, não vou fazer isso, senão eu vou me machucar, tá? Então, olha só, essa alteração postural, né, onde a gente já falou da questão da fragilidade, da posição de fechamento, mudança de comportamento, medo de sentir dor, isolamento social. Se a pessoa tem medo de sentir dor, ela não vai querer se movimentar, ela vai se isolar, né? As pessoas principalmente trabalham com pessoas que sentem dor crônica. Uma vez que elas têm medo, elas não querem se movimentar, elas querem parar, elas querem esperar a dor passar para começar a se movimentar. Só que a gente sabe que a dor crônica, ela vai piorando à medida que a gente vai ficando boa em sentir dor crônica, né? A pessoa ela vai ficando, entre aspas, boa nisso. Então ela vai esperar passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e isso não vai passar e ela não começa a se movimentar. Então as pessoas precisam se conscientizar se conscientizar em relação a isso. O medo de se expor, a baixa de criatividade, né? É, em relação ao corpo, não sabe muitas vezes o que fazer. Então, ela não tem essa criatividade de esse leque de movimentos para poder entregar para ela mesma. E a redução na capacidade cerebral, pode passar para mim, Iris, por favor. E aí, quando a gente fala de movimento livre e tridimensional, é literalmente mesmo, gente, sair do beabá das palavras e começar a construir frases com esses movimentos. Então, o movimento inteligente, ele vai ali, se precisar ensinar a letra, vai ensinar, se precisar de ensinar o abecedário inteiro, vai ensinar. Eu vou ensinar a construir palavras, mas quando a pessoa percebe, ela já está construindo frases enormes com aquela movimentação que ela tem. E isso é muito bonito de ver porque a pessoa ela vai se encantando pelo que ela consegue fazer e ela não sabia. Ela nem imaginava que ela poderia fazer aquilo, tá? Então, aumenta a criatividade física, aumenta a criatividade tanto física quanto mental, melhora a tomada de decisão, mais segurança e independência para essa pessoa. O movimento ele precisa ser funcional para a rotina daquela pessoa, para o que ela deseja. A gente vai ver mais para frente aí para um estudo de caso que vocês vão ficar, acredito que até emocionadas em relação a esse estudo de caso aí, tá? Novos caminhos neurais que não são o caminho da dor. A gente pode criar esses caminhos para essas pessoas. Mais força, agilidade, mobilidade, maior sensação de conexão com o corpo e economia de energia. Quanto mais eficiente fica esse corpo, menos energia ele gasta para fazer movimentos complexos. Porque lembra o que eu falei? Que o movimento inteligente é entregar aquela força de dentro para fora. A partir do momento que a pessoa vai conseguindo construir essa base, isso vai se tornando orgânico na pessoa. E aí ela vai aprendendo novos movimentos, ela vai fazendo novas conexões ali naquele corpo e algumas coisas já vão ficando orgânicas e eu posso entregar mais desafios, mais complexidade para esse aluno, certo? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí, dentro aí do movimento inteligente, a gente tem as fases do aprendizado, tá? Eu gosto muito de falar que as pessoas elas precisam aprender a ouvir, a observar o que está sendo feito. Quando eu dou as minhas aulas, o que eu estou falando já é uma riqueza de detalhes muito grande. Então, se eu estou falando e o aluno está viajando, olhando, ou se às vezes ele está me vendo fazer um movimento, mas ele não está prestando atenção no que eu estou falando, a hora que ele vai reproduzir, ele não consegue fazer. Porque ele perdeu uma série de informações porque ele se distraiu. Então, o observar, ouvir o que tá sendo falado ali, ele vai aprender aquele movimento, vai repetir, 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 vai apreender aquele movimento até ele se tornar orgânico. Daí a pouco a gente começa a integrar naquilo que ele já aprendeu, naquelas novidades que vão acontecer. Ele vai memorizando, o corpo ele vai memorizando aquela movimentação.
Quando a gente percebe, ele já começa a fluir, já começa a automatizar, e nesse momento eu começo a entrar com mais complexidade para ele, certo? Pode passar para mim, por favor, Líris. E aí, meninas, vem aqui os pilares da saúde que o movimento inteligente acredita, que são esses aí, ó. Movimento, sono, alimentação, respiração, hidratação, emoções, espiritualidade. Eu coloquei esses dois juntos aí, tá? Rafa, qual vem primeiro? Eu não sei te dizer qual vem primeiro, porque eu acho que cada um consegue iniciar a sua jornada de forma diferente, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela vai iniciar a jornada dela melhorando a hidratação durante o dia. Vai fazer disso um hábito. Vai começar a acordar, tomar 500 ml de água todos os dias, vai fazer disso um hábito. Tem pessoas que vão começar a melhorar a alimentação. Essa alimentação vai ajudar a melhorar o sono, porque esse organismo vai ficar menos inflamado, ela vai dormir melhor e ela vai se sentir melhor emocionalmente, as emoções vão estar mais controladas e aí ela vai ter vontade de se movimentar, enfim, cada um ali vai puxar o outro. E aí depende de onde essa pessoa começa. Cada um vai começar a sua jornada de uma forma diferente. Porém, eu coloquei a respiração ali em azul, porque é o que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí a frase que eu falei com vocês logo ali no início da aula, né? Você precisa estar relaxado para fazer força. Pode passar novamente. Se esse corpo está tenso, eu tenho rigidez e eu tenho um corpo frágil, tá? Essa tensão, ela faz ela faz o indivíduo começar a sentir algumas tensões no corpo, algumas fraquezas no corpo, a falta de vontade de se movimentar, a vontade de ficar só deitada, esperando aquela lombeira passar, né? Então a pessoa ela não tem muita vontade de fazer muita coisa e ela se torna muito frágil em relação a isso, né? Muitas pessoas falam assim: ah, eu vou esperar emagrecer para depois eu começar a fazer atividade física, né? E a gente percebe que isso tudo pode ser uma fuga da pessoa, né? Porque ela não vai emagrecer. Se ela tiver num processo de tensão, se ela tiver num processo de ansiedade, de depressão, numa rigidez desse corpo que está acostumado a ficar numa posição só o dia inteiro, aquele corpo é bom naquilo, ela vai ter uma fragilidade tão grande que ela não vai querer sair do lugar, tá? E a gente precisa, né, como profissionais aí do movimento, mostrar para as pessoas a importância de não ter que esperar uma coisa para acontecer outra. Você pode sim começar a se movimentar 15 minutos por dia que seja, porque é nesse processo que você vai emagrecer, é nesse processo que você vai sair de um quadro de depressão. Você não tem que esperar sair para começar, né? Então, isso tudo eu acho que é muito fuga, de não fazer, da preguiça de começar realmente. Pode passar para mim, Líris, por favor. E aí, gente? Qual seria a forma aí mais eficiente de entregar concentração de forma relaxada? Adoro isso, né? Isso daí é o estado de flow. A pessoa ela está completamente concentrada, completamente focada, porém ela está completamente relaxada. Ela não está pensando em mais nada a não ser naquilo que ela está fazendo naquele momento. E isso é lindo. O estado de flow é realmente assim incrível. Não vou aprofundar nele aqui hoje, mas é incrível. Então, qual é a forma mais eficiente, né, de entregar tudo isso, foco, eficiência de movimento, estado de presença e menor risco de lesão? Isso é extremamente importante. Pode passar para mim, Liris, pode passar o próximo e o próximo. Então, a melhor forma aí, gente, respiração. A gente vai entender aí
por quê já já. A forma como respira diz muito sobre você. Eu acho essa frase também incrível. E se a gente for observar aí, vocês que trabalham com assoalho pélvico, né, com a respiração também, quando a gente, acredito que a grande maioria que está aqui, eu não sei qual é a especialidade aí de cada uma, mas quando a gente começa a observar os nossos alunos, pacientes respirando, a gente entende um pouquinho como que eles estão se sentindo, qual é a rotina deles, né? Então a ideia é levar essa pessoa ao caminho do sistema nervoso parasimpático, né? A equilibrar esse sistema nervoso autônomo, porque também a gente não pode ser parasimpático demais, porque senão a gente entra num estado de apatia, né? E a gente também não pode estar no simpático demais, porque senão a gente gera um estado de ansiedade muito grande, certo? Pode passar para mim, por favor, Nils. Então, gente, respirar, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa questão do sistema nervoso. A respiração ela vai muito além de ar entrando e saindo, não é simplesmente isso. Ar entrou e saiu, eu estou viva, né? Ela afeta todo o funcionamento do corpo, da mente, das emoções, e isso é incrível, do campo mais sutil ao espiritual. Isso é muito lindo quando a gente percebe que através da respiração a gente consegue não somente mudar a questão mecânica, não somente mudar a questão fisiológica, mas a gente consegue atingir um nível mais profundo dessa pessoa que leva realmente para uma transferência ao longo da vida dela, né? Ao longo do dia, né? No dia a dia dela. Pode passar para mim, por favor, Nires. E aí a gente tem aqui, ó, o nosso sistema respiratório. E isso é muito lindo, que o sistema respiratório é o único sistema do corpo que a gente pode controlar. A gente não controla o sistema digestório, a gente não controla o cardíaco, a gente não controla o circulatório, né? A gente não fala, ô corpo, acabei de me alimentar, faz a digestão aí. Não, a gente não controla isso. Mas o respiratório, a gente controla. A gente pode respirar do jeito que a gente quiser, a hora que a gente quiser, aonde a gente estiver. Então, se eu quiser acelerar o meu sistema, eu posso a qualquer momento. Se eu quiser acalmar o meu sistema, como eu fiz com vocês, né? A gente fez no início da aula uma respiração coerente. Os estudos falam que a respiração coerente em 6, 6, ali 5,5, não dá para mensurar muito 5,5 ali, né? Mas ali um 6, 6, essa respiração coerente é aonde a gente consegue deixar o nosso coração coerente com a nossa respiração. Então, a gente diminui ali a nossa frequência cardíaca e todos os nossos órgãos começam a trabalhar em harmonia devido à ativação do nosso nervo vago. Então, isso é muito lindo, né? Quando a gente entende isso e percebe que a gente pode levar isso para as pessoas, um paciente que chega no consultório, onde ele está mais agitado, tá, né? Essa mulher que chega no consultório para vocês está mais nervosa, trazer ela para uma respiração coerente para que o trabalho possa ser feito de forma aí mais eficiente, tá? É, E de fato aí, você não vai dominar a sua mente, mas você pode dominar. Você não pode dominar a mente, mas você pode dominar a respiração, tá? A gente não controla a mente pela mente. A gente não fala assim, Rafaela, calma, você tá muito nervosa, calma, tá tudo bem, tá tudo sob controle. E a respiração tá lá, né? O que eu tô conversando comigo não condiz com a respiração. Então a mente, ela não entende isso. Ela não entende que o que você está pedindo não é a mesma coisa que você está fazendo, que você está mandando a mensagem para ela, tá? Para o seu cérebro, ok? Então a gente controla a mente através do corpo. A gente vai controlar essa mente através da nossa respiração e das respostas que o corpo vai dar em relação a esse estímulo que a gente está dando, tá? Pode passar para mim, por favor?
E aí, como que esse corpo afeta a mente, né? Respirando cerca de 23 mil vezes por dia. Gente, já imaginou isso? 23 mil vezes por dia. Alguém já parou para pensar em alguma dessa pobre coitada dessa respiração? O que que a gente está fazendo? Hoje vocês pararam para pensar um pouquinho, né? Opa, estou fazendo um ciclo maior aqui, estou respirando mais longo e mais lento. Hoje vocês pararam para pensar um pouquinho aí na respiração. E essa respiração, ela afeta diretamente na nossa bioquímica. Respirar mais ou menos ar vai afetar diretamente o corpo de forma significativa, não só quimicamente, mas também mecanicamente. Imagina só a gente respirando 23 a 25 mil vezes por dia, que é muito, tá? É um ciclo respiratório por minuto aí muito grande, com pelo menos aí 20 a 30 respirações, imagina, isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. E vai afetar a fisiologia do nosso corpo, do oxigênio que entra para o CO2 que sai, e vai aumentar, afetar diretamente a nossa mecânica respiratória, né? Então, ali a gente vai ter um diafragma que ele vai estar disfuncional, a gente vai ter um mau funcionamento das nossas vísceras, a gente vai ter provavelmente uma respiração mais superior, utilizando menos a nossa capacidade pulmonar, né? A gente vai utilizar aí como uma respiração apical 10 a 20% da nossa capacidade pulmonar. Então, isso assim, isso é muito sério e a gente não para pensar nisso, né? Pode passar para mim, por favor, Liz. E aí, gente, o problema é esse aí, ó. As pessoas estão respirando demais, né? Essas 23, 25 mil vezes por dia, elas poderiam tranquilamente reduzir para 20, 21 mil vezes por dia, a partir do momento que essas pessoas tivessem a consciência e a informação da importância de você resgatar o seu padrão respiratório. Você devolver uma função para esse corpo em relação à sua respiração, tá? Pode passar para mim, por favor, Níris. E aí, meninas, vem aí o Breathwork, que é essa formação incrível que eu estou fazendo aí desde agosto do ano passado. É uma formação linda, 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 que me trouxe vários insights, né? É óbvio, eu entrei na formação pensando na minha profissão, mas eu percebi no meio da formação que eu precisava olhar mais para mim do que para a profissão naquele momento. E eu comecei a resgatar através disso, várias coisas em mim, né? As questões emocionais, as próprias questões físicas mesmo, né? As minhas dificuldades em relação ao movimento. Eu sou uma pessoa que convive com dor crônica lombar, apesar de não parecer. Quem me segue aí no Instagram, que me vê fazendo ali mil coisas, fala, cara, não é possível que você sente dor crônica lombar. E tem hora que ela só melhora com o movimento, né? E eu vou fazer os meus treinos de corrida, eu não sinto absolutamente nada. E a gente sabe qual é o gatilho, né? A gente vai se conhecendo, né? Vai trabalhando ali o autoconhecimento, a gente sabe o gatilho dessa dor. Só que a gente sabe, e a gente precisa mostrar para os nossos alunos, pacientes, a gente sabe que aquela dor está ali, mas que a gente pode criar um caminho diferente além daquela dor, tá? Então, o que que é, gente? Eu vou falando, eu vou saindo um pouquinho de vez em quando, tá, gente? Olha só, Breathwork, ciência da arte e respiração consciente e funcional. E aí eu coloquei 3 tipos de respirações para vocês, que é a inconsciente automática passiva, que é o dia a dia da grande maioria das pessoas, né? Respiração curta e rápida, a mente acelerada, a pessoa tá ali a 20, né, 200 mil por hora, ciclo de no máximo 4 segundos, né, 2, 2, respiração muito curtinha, baixo foco, criatividade e inteligência. E aí vem a respiração consciente, que foi o que a gente fez no início da aula, onde eu dei um comando para vocês tomaram consciência daquilo e começaram a fazer naqueles tempos propostos, tá?
E ali a gente tem a consciência da respiração. Você sabe que você está respirando, você percebe a respiração, mas você deixa ela acontecer sem interferência da sua vontade, certo? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí, meninas, como a gente já falou sobre isso aqui, né? Como que esse corpo afeta a mente, né? Bioquimicamente, biomecanicamente, no padrão respiratório, né? E os efeitos psicofisiológicos que influenciam aí direto na nossa mente aí a questão respiratória, tá? Pode passar para mim, por favor. E aí, gente, disfunção respiratória. É, daqui a pouquinho eu vou colocar aí qual que é o principal motivo de todas essas disfunções aí, né? Quando a gente fala em insônia, apneia do sono, TDAH, dores crônicas, falta de foco e concentração, cansaço, fadiga crônica, estresse, ansiedade, depressão. O que está por trás disso? Passa para mim, eu vou direto lá. Vamos lá. E aí, ó, respiração bucal. Então, hoje, a grande maioria das pessoas estão respirando pela boca. Respirando pela boca, a gente vai gerando uma série de disfunções mecânicas e fisiológicas, e naturalmente isso vai afetando a nossa mente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um dado que eu acho ele assim incrível e muito preocupante. Isso aí são dados dos Estados Unidos, tá? Onde 80% das crianças diagnosticadas com TDAH têm disfunção respiratória. Ou seja, essa criança provavelmente ela está aqui, né? Eu nem consigo fazer o queixo para dentro, né? Respirando pela boca, porque ela já está num padrão, infelizmente, né? De celular na mão, então ela abre essa boca, a cabeça pesa, se não me engano, aí 3 vezes o peso dela, né? Com o celular na mão. E esse queixo, ele entra literalmente para dentro. Quando isso acontece, gente, a pessoa, para compensar essa, essa oxigenação que não está sendo feita, ela tem que respirar mais vezes. O corpo pede para respirar mais vezes. E aí ela usa a boca, que é maior, para ter a falsa sensação, isso inconsciente, né, gente? Ter a falsa sensação de que ela está puxando mais ar. Só que não, na verdade, né? Ela está puxando mais ar e soltando mais ar, e aí o corpo fala, puxa de novo, porque não está dando. E aí ela começa naquela respiração curta e rápida. E aí todos aqueles, né? Tudo aquilo que a gente colocou aí de disfunções. Gente, insônia. Pode perceber aí na casa de vocês se alguém tem insônia ou apneia do sono ou ronco, tá? Essa pessoa ela dorme de boca aberta. Com certeza ela dorme de boca aberta. É muito interessante isso, porque a gente repete o padrão que a gente tem no nosso dia a dia, a gente repete ele à noite, né? Então, quando a gente pensa numa higiene do sono, a gente precisa primeiro devolver um padrão respiratório para essa pessoa ter um sono de qualidade. E aí, se a gente entrega uma pequena informação, uma pequena informação para vocês, um pequeno desafio para vocês, que eu já tenho certeza que vai mudar a vida de vocês se vocês fizerem. A partir de amanhã, a partir de agora, aqui, ó, até o final da aula, respirem somente pelo nariz, movimentando o abdômen de vocês, só pelo nariz, tá? E levem isso para o dia a dia de vocês. Eu, quando comecei, né, a ter essa percepção, que se tornou ali uma respiração consciente, né, daqueles 3 tipos que eu coloquei para vocês, se tornou uma respiração consciente. Eu, enquanto estava deslocando de um aluno para o outro, que eu atendo em domicílio, eu entrava no carro e dizia para mim: até chegar no próximo aluno, eu vou respirar só pelo nariz e vou movimentar o abdômen. E assim eu fazia. Eu dirigia todo momento pensando nisso, porque se a gente se distrai também, a gente sai do estado de presença.
tá? Então, se a pessoa tem um padrão caótico durante o dia, ela vai ter um padrão caótico durante a noite. Isso é fato, não adianta você querer melhorar, tá? Então, a nossa higiene do sono aí, a famosa higiene do sono, que muitas pessoas falam, ah, você vai chegar em casa, reduzir as luzes, tirar a luz do celular e se alimentar um pouco mais cedo, ela começa a hora que você acorda e ela vai durante o seu dia, tá? Então, fiquem atentas nisso daí, que isso é uma informação que eu acho assim de extrema importância. Pode passar para mim, por favor, Iris. Não quero me alongar muito aqui, tá, gente? Eu sei que às vezes eu falo demais. Então, vamos lá. Sistema nervoso autônomo, tá? Eu tentei simular aí um cronômetrozinho ali de carro. Enfim, se a gente pensar ali no nosso sistema nervoso autônomo, e entender que do 2 ao 6 ali seria interessante, seria legal ali para a gente ficar, seria um estado de equilíbrio, né? Ora a gente iria mais para o parasimpático, ora a gente iria mais para o simpático, de acordo também com a demanda do dia, né? Por exemplo, no momento em que a gente vai fazer a digestão, né? A gente precisa desse sistema nervoso parasimpático mais ligadinho, ok? Então, ele é uma respiração longa e lenta, é uma respiração de calma, é uma respiração que desacelera, uma respiração de repouso. Então, ponto, ele vai te ajudar a ter uma digestão mais eficiente, certo? Só que a gente também não quer ficar muito tempo nesse sistema parasimpático, a gente não quer ficar nele o tempo todo, porque senão a gente entra no estado de apatia também. Mas também a gente pode entrar no estado de presença, que é o estado de flow, ok? Não vou me aprofundar nele, porque senão a gente fica aqui até amanhã, tá? E aí, vindo aqui para o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso simpático, que é o cortisol, né? O cortisol aí mais alto, é ele quem faz a gente levantar da cama, é ele quem faz a gente elaborar uma aula, né? A gente está ali ligadinho, elaborando uma aula que a gente precisa de dar, uma palestra. Se a gente tem alguma coisa importante no dia seguinte, a gente fica mais em alerta. É ele quem faz a gente agir. O problema é quando a gente liga ele demais, né? Quando a gente acelera o carro demais na subida e quer continuar acelerando esse carro da mesma forma na descida. Não vai rolar. O nível de cortisol, o nível de estresse, ele só vai aumentar. E é o que está acontecendo muito, muito com essas pessoas. As pessoas estão entrando num estado de alerta, estão ativando o sistema nervoso simpático, mas não estão sabendo como sair disso. E mais grave ainda, que eu percebo, as pessoas não estão nem entendendo, nem percebendo que elas estão nesse estado. Ficou natural. As pessoas não estão entendendo que elas estão em estado de alerta 24 horas por dia. E isso é extremamente prejudicial, né? Então, quando a gente entra com práticas de breathwork ao longo do nosso dia, os estudos mostram que quando você faz uma prática, se você fala assim, se eu pergunto para vocês hoje, vocês têm 20 minutos no dia de vocês, fracionado em 4 vezes? 5 minutinhos cada prática. Se vocês fazem uma prática de manhã, o seu sistema nervoso autônomo, ele fica em equilíbrio, te dando mais foco, mais clareza, melhor tomada de decisão por 3 a 4 horas. Relaxamento, uma respiração melhor. E aí, a hora que você pensa em entrar num estresse novo, e é claro que o sistema nervoso simpático ele está ali atuando. Você precisa trabalhar, você precisa viver a sua vida, mas ele não está acelerado, tá? E a hora que você pensa em querer começar a estressar, você vai lá e respira de novo. Antes do almoço, por exemplo. Depois do almoço, você entrega uma respiração mais longa e lenta para ajudar na digestão.
e antes de dormir você faz uma respiração para dormir melhor. Então, o seu sistema nervoso ele vai entrando num equilíbrio onde vai te deixando mais calmo. E às vezes, gente, não é nem a situação que é o problema, é como você enxerga aquela situação, né? Então, a gente precisa de ter mais clareza, de ter mais um controle mental ali para que a gente saiba o que fazer e se aquele problema de fato é um problema ou se é só uma coisa que a gente está criando na nossa cabeça, ok? Pode passar para mim, por favor, Liz? E aí, gente, se deixar, eu também fico aqui mais uma noite inteira, porque eu sou completamente apaixonada pelo diafragma, mas vamos passar por ele rapidinho. Nosso músculo aí das emoções, né? Muitas pessoas onde a gente vai ali manualmente liberar esse diafragma, e já muitas pessoas já choraram horrores só pelo simples fato de tocar, né? O nosso principal músculo da respiração, responsável pela ventilação, responsável pela postura e estabilização da coluna vertebral. Muitas disfunções do diafragma estão associadas a momentos na vida em que não conseguimos nos expressar. Isso também é muito lindo, né? Como que o diafragma responde à nossa fala, né? A se expressar. Será que a gente pode falar tudo que a gente gostaria? Será que a gente fica, às vezes, cheio de dedos como pessoa e não consegue se expressar direito? Será que a gente chega na frente de um público muito grande e consegue falar, né? Então, isso tudo aí vai levando para a conta do diafragma, né? E uma hora a conta chega, né? E aí a gente começa a ter algumas disfunções aí, e tanto físicas quanto mentais, tá? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí, como o músculo das emoções, como a gente já falou, todas essas emoções afetam diretamente o diafragma, né? Então, a contração do diafragma, frequência respiratória, profundidade dessa respiração. E aí, a hora que a gente vem, né, a gente está com o filme aí divertidamente, né, com as emoções todas aí em voga de novo, né? E isso é muito legal, porque quando a gente pega ali o choro, a risada, o vômito, tudo leva ao reflexo de movimentação do diafragma, né? Então, assim, como que as nossas emoções afetam diretamente essa musculatura, que pode afetar diretamente a nossa movimentação, a nossa respiração. E muitas vezes as pessoas chegam para a gente sentindo dores e às vezes a gente só precisa olhar para um lado emocional, olhar para o diafragma dessa pessoa, para que a gente consiga, de fato, libertar esse movimento e ela conseguir ter um pouquinho mais de liberdade aí nessa movimentação dela, tá? Pode passar para mim, por favor, Niris. E aí, mais uma frasezinha que eu adoro, adoro frase, gente. Se não temos consciência da nossa respiração, as nossas emoções estão nos respirando. Tá? Se a gente não tomar consciência disso, se a gente ficar lá no sistema nervoso simpático ligado 24 horas por dia e falando coisas que não queria falar, tomando decisões que não deveria tomar, né, na impulsividade, as nossas emoções vão controlar a nossa vida, certo? E aí, gente, rapidamente aqui, um estudo de caso para vocês de uma aluna minha, pode passar para mim, por favor. Essa minha aluna hoje, ela tem 34 anos, tá? E ela teve esse seguinte diagnóstico aí: Síndrome de Ehlers-Danlos, em 2003. Diagnóstico de escoliose em 2004, com uso de colete por 11 meses. Pode passar, por favor. E aí, só mostrando um pouquinho, né, do que é essa síndrome para vocês. Hipomobilidade articular generalizada, pele hiperextensível e fácil formação de hematomas, anomalia de pés e mãos,
edema nas pernas na ausência de insuficiência cardíaca, leve fraqueza muscular proximal e distal, prolapso vaginal uterino e ou retal também pode ocorrer. Não sei se vocês já pegaram algum caso aí em relação a isso. Variabilidade significativa na gravidade dos sintomas musculoesqueléticos e seus efeitos aí na função diária. Pode passar para mim, Liz, por favor. E aí, gente, essa minha aluna, passando rapidamente, ela teve a primeira cirurgia dela em 2005, de escoliose, tá? Aos 16 anos. E olha que loucura, né? Uma fixação de T4 a L5, 22 parafusos, 2 hastes de titânio. E aí, durante esse período aí de 2009 a 2023, ela passou por diversos profissionais de fisioterapia, tá? Pode passar, por favor. Quando foi em 2022, ela precisou fazer uma nova cirurgia para remover uma hérnia na única vértebra que era livre, praticamente, né? L5, S1, certo? E aí fez novamente ali fisioterapia, hidro e pilates com abordagem na reabilitação. Pode passar, por favor. E aí, quando foi janeiro de 2023, ela fez o primeiro contato comigo através da fisioterapeuta dela e osteopata, que é Beatriz Zacarias, que é uma profissional assim maravilhosa aqui em Belo Horizonte. Eu já fui paciente da doutora Beatriz e por isso ela conheceu um pouquinho aí do meu trabalho, tá? E ela me indicou e quando essa minha aluna me ligou e expôs todo esse caso, né? Eu falei, caramba, bicho, será que eu vou dar conta? Enfim, aceitei esse desafio. Pode passar para mim. Eu coloquei algumas coisas que ficaram longas, mas eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Isso aí são falas dela, tá? Ao longo do tempo, estudei muito sobre minha condição, e muitas vezes senti e percebi que eu sabia melhor sobre as demandas e possibilidades do meu corpo do que o quanto alguns profissionais poderiam me ajudar. Experimentei frequentar a academia convencional algumas vezes e todas foram traumáticas. Na hora da ficha anamnese era feita uma avaliação detalhada e extensa. Na hora da execução, os profissionais daquele ambiente pareciam não ter lido ou se preparado sobre o meu caso e me davam instruções padrão. Não é aluno, obviamente, para instrução padrão, de jeito nenhum. Sem considerar as minhas particularidades. Eu precisava parar o que estava fazendo, explicar, enfim, isso aí gerava um estresse para ela, o tempo dela, ela sentia que o tempo dela estava indo embora. E, enfim, ela ainda colocou que algumas intervenções foram positivas. Tá? Pode passar, por favor, Nils. Eu vou tentar pegar alguns pontinhos aqui, eu não consigo, eu devia ter grifado um pouquinho. E aí, isso aí foi quando a gente começou a fazer o trabalho, tá? Quando eu comecei a trabalhar com a Thaís, foi muito interessante, porque, assim, primeiro, obviamente, eu levei ela para o chão, tá? E, ela me contando a história dela, e entendendo um pouco, né, dessa hipermobilidade generalizada, eu entendi que eu precisava levar ela para um ponto ótimo de articulação e entregar força para ela naquele ponto, tá? E aí eu fui fazendo um trabalho com ela de literalmente voltar a a infância mesmo, né? A posição ali de bebê, a posição dos 3 meses, quando aquele bebê começa a se interagir, quando aquele bebê começa a levantar a perninha, levantar o bracinho e começa a ficar mais espertinho para poder virar e entrar numa posição ali de 4 apoios. Enfim, eu comecei nisso com ela, tá? Entregando para ela consciência dos pés e das mãos, para que ela pudesse gerar conexão e entregar essa conexão para o centro. Eu meio que comecei ao contrário para ela, ao invés de começar do centro para as extremidades, eu comecei das extremidades para o centro, tá? Para ela gerar essa conexão e entendendo o que estava acontecendo dentro dela. E foi muito incrível, assim, porque tudo que eu dizia para ela parecia que ela, sabe, quando a gente olha para cima assim, parecia que ela estava entendendo e desenhando o que estava acontecendo lá dentro, e ela fazia.
ela fazia simplesmente todas as conexões que eu pedia para ela, todas. E aquilo assim, é muito lindo. Eu acredito que vocês estejam lendo aí, né? Não sei se vocês estão passando o olho aí no que ela disse. É, mas enfim, ela colocou aqui, né? Aprendi a usar melhor as minhas bases, né? Os pés e as mãos. E que ela disse que ela escondia muito os pés, né? Porque ela tinha vergonha dos pés dela, porque são pés muito largos devido aí à síndrome. E ela acredita que isso possa ter afetado muito no dia a dia dela, né? Porque ela não tinha essa conexão, né? Com o restante do corpo dela. A gente sabe aí como que os pés influenciam, né? Na nossa estabilidade. Pode passar para mim, por favor. Depois vocês vão ter esse material e vão ler isso daí com calma. Ah, e aí ela colocou aí, ó, tratar da coluna para mim vai muito além da coluna e do pouco que já citei aqui até agora. Envolve amplitude, mobilidade de quadril, fortalecimento de músculos dorsais e tantos outros. Enfim, é também um trabalho de alma e cérebro. Gente, isso para mim é o melhor feedback que eu posso receber. Não é corpo, percentual de gordura, emagreceu para entrar no vestido, emagreci para viajar. Não, isso para mim é o melhor feedback que eu posso receber, tá? Sair do condicionamento que já havia se estabelecido, desaprender a encontrar a dor e aprender a criar novos caminhos neurais para a execução dos movimentos é transformador. É muito lindo a hora que a gente vê depoimentos assim, né? Ela mudou os hábitos dela e o que me marcou muito, assim, foi muito emocionante quando ela falou comigo assim, Rafa, eu hoje consigo escovar os meus dentes sem ter que me apoiar na pia completamente. Eu hoje consigo sem apoiar nada, só simplesmente faço aqui, ó. Estou em flexão, estou escovando os dentes, eu consigo me sustentar. Gente, cara, isso é simplesmente maravilhoso, tá? Pode passar para mim, Liris, por favor. E aí tem aí o finalzinho do depoimento dela. Ela colocou ali na rotina dela, mudou muita coisa. Ela, para vocês terem ideia, ela trabalhava sentada, ela trabalhava deitada o dia inteiro, tá? E hoje ela passeia com o cachorro, ela acabou de administrar uma obra na casa dela, assim, que durou meses. Então, era gente entrando e saindo o tempo inteiro, e ela levou isso, assim, lindamente, numa boa. E aí, no finalzinho, tem dois vídeos dela, que são curtinhos, que eu acho que vocês vão curtir, de dois flows diferentes que ela fez. Pode colocar o primeiro aí para mim, Liris, por favor. Então, esse primeiro flow, a gente trabalhou aí bastante mobilização torácica, né? Você vê as conexões ali, né, que ela gera com as mãos e a força que ela já vem ganhando ali de dorsal para sustentar essa movimentação. Vocês vão ver que ela vai fazer movimentos espirais ali, né? Ela falou, eu nunca me imaginei fazendo um movimento de rotação, né? Fazer um escorpião ali, ó, para ela foi super legal também quando ela conseguiu isso. Então, tá vendo ali, ó, tudo o que ela consegue fazer, ela faz do jeito dela, nas adaptações dela, e é muito lindo ver toda essa coordenação acontecendo, tá? Se você quiser. Ah, não, ainda tem mais, ó. Beleza, pode passar para o outro. Esse próximo vídeo eu trabalhei um pouquinho mais com ela, consciência do agachamento e do cócoras, tá? Vocês podem ver ali que eu peço a ela para parar no ponto de força e depois eu peço a ela para parar num ponto de relaxamento, curtir ali um pouquinho a posição, expandindo um pouquinho mais a torácica, e aí eu vou abusando ali um pouquinho mais, entregando um pouquinho mais de complexidade para ela, né? As forças de braço ali, de dorsal. Então, ela gerando essas conexões, o empurrar o chão. O que que é empurrar o chão? O que que é puxar o chão? Que a gente consegue fazer tudo isso assim como a gente faz na musculação. Só que a gente vai se tornando aí cada vez mais eficiente, obviamente.
e fazendo movimentos ali, né, de dissociação. Esse foi um movimento que a gente demorou para construir, né, por conta de sustentar essa força aí de flexão de quadril. Então, assim, enfim, é um caso que a hora que veio para mim, no início, falei, meu Deus, será que vai? E a gente já está aí junto há mais de um ano, e ela só colhendo frutos aí, benefícios, fazemos trabalho respiratório, ela faz na casa dela, fazemos trabalho aí, né, dos hipopressivos para esse controle, e ela é uma pessoa hoje que está pensando aí em construir família, então isso é muito lindo, né? É um trabalho muito gradativo e a gente vai fazendo parte aí da história aí das pessoas. E é isso, gente. É mais ou menos isso que é um movimento inteligente. Pode passar para mim, por favor. E mais uma frase, né? O movimento existe onde tem espaço. Espaço para permitir, espaço para se conhecer e viver novas experiências, espaço articular, espaço vertebral, espaço, 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 e a gente consegue expandir isso cada vez mais. Espaço físico, espaço mental, enfim. É isso. Gratidão, muitíssimo obrigada. A gente que agradece. E eu queria saber um pouquinho assim de você, né? Como que você se sente nessa jornada, né? Na sua jornada, porque é, eu, eu vivo também essas experiências na Físio e a gente tem muita troca junto com os outros profissionais que a gente trabalha em conjunto, né? A gente está muito alinhado com esse pensamento, essas visões do movimento que integra percepção, sensações, o que vem de sentimento, quando você entra em contato com os seus sentimentos, suas emoções e sente os reflexos disso no corpo, isso é levado em consideração dentro de um trabalho corporal, na físio, né, ou na educação física, mas a gente sabe um pouco da nossa responsabilidade de levar essa informação, porque é difícil o trabalho com os pacientes. Por exemplo, eu mudei o meu trabalho, minha forma de trabalhar com dor, para incluir esse aspecto da experiência do movimento para lidar com a cinesiofobia. Então, as gestantes, eu toco, claro, mas eu procuro olhar para aquela dor seja uma experiência para ela de aprendizado na forma como ela utiliza aquele corpo. Exato. E como que ela pode viver essa experiência se desprendendo da dor e criando novas possibilidades. Calma, a dor está falando aqui, ela pode ser boa, ela está me falando que eu estou sentada de forma errada, ela está me falando que eu estou respirando de forma errada. Mas como, assim, é difícil lidar com isso, porque hoje mesmo a paciente, né, ela marcou com um osteopata, eu falei, ótimo, eu não tenho recursos para trabalhar com a osteopatia da forma como uma osteopata pode trabalhar, né? Sim, Os meus recursos são de movimento, às vezes alguns ajustes ali, ósseos, podem melhorar, mas a gente sabe que aquela experiência dolorosa, que está ali já há um tempo, né? Ela está no finalzinho da gestação, ela começou com dor com 17 semanas de gestação, né? E não, ela independe de uma lesão, então a gente mudar essa visão do movimento e da dor, dos aspectos emocionais envolvidos, dos estímulos, as sensações, as percepções, né? O quanto é importante a pessoa tocar, trazer novos estímulos para aquela região que não seja estímulos de dor, né? Então, a gente exato. está com uma adolescente de 18 anos com uma dor pélvica, que a médica não sabe, ela já tem passado em vários médicos, enfim. Aquele
todo aquele quadro de dor crônica e chegou à conclusão que ela tem uma bursite de quadril, mas o quadro dela de dor não é específico de dor. Só onde está a dor, a gente já sabe que não é de uma bursite de quadril. Sim. Então, a gente discutiu o caso dela e assim, é uma descoberta nova para a gente também. Então, por mais que a gente seja aberto a explorar esses novos campos de movimento, né, de percepções, num novo conceito de trabalho corporal dentro da educação física, é um desafio para a gente e a gente entende a nossa responsabilidade com o paciente e com os outros profissionais, né? Então, não é fácil a gente estar nesse lugar. Não. Né? Então, isso dá também um pouco de medo, porque a gente sabe que vai ser difícil para os outros profissionais que não têm uma abertura, abrir para esses aspectos como uma unidade, né? Dessa pessoa, esse corpo que fala de uma emoção, de uma alma, de uma mente, de um espírito. Calma, peraí. A gente sabe que está tudo junto, de alguma forma conectado num processo de evolução também, né? Sim. Mas hoje a gente já tem comprovações disso, né? Isso tudo aí que você falou é muito interessante quando a gente leva para o lado do sentir, sabe? Então, eu acho que hoje as pessoas elas estão tão no piloto automático que elas não sabem nem explicar a dor que elas sentem. Elas Mas chegam, elas elas precisam querem, ter dor para sentir, só que isso não é consciente. e elas chegam e elas querem que você identifique a dor, resolva a dor, literalmente terceiriza aquilo e se você não resolver, você é ruim, né? Então, assim, eu hoje em dia, eu não fazia isso, sabe? Mas eu hoje em dia, eu converso muito com o meu aluno, falo, olha, eu sou um veículo. Quem vai dirigir esse veículo é você, não sou eu. Então, eu estou sendo aqui um vetor para você. Porque se você está comigo 1 hora do seu dia, você tem mais 23 horas desse dia. Você vai fazer o quê com elas? Você está comigo 2 vezes por semana? Quantas horas que você tem que você não está comigo? Você vai fazer o quê com elas? Então, por isso que eu entrego o movimento inteligente de uma forma em que a pessoa ela crie independência. Eu faço vídeo, eu dou para casa, porque não adianta essa pessoa treinar comigo 2 vezes por semana, chegar na semana seguinte, não fazer nada, é igual estudar inglês. Ah, faço inglês terça e quinta. Eu fico sexta, sábado, domingo, segunda, não estudo nada. Eu chego lá, estou começando do zero. Estou começando do zero de novo. Então, eu deixo muito claro isso hoje em dia, sabe? Falo, olha, eu sou um vetor. Se você não tiver resultado, essa responsabilidade ela não é minha, porque eu preciso que você faça. E eu hoje em dia eu peço, falo, olha, me manda um vídeo desse movimento, eu quero ver você fazendo. Eu entrego áudios de respiração, eu entrego vídeos de movimento, do que eu quero que aquela pessoa faça. E eu busco explicar para que ela cada vez sinta mais o que ela literalmente está sentindo. Então, ela fala assim na minha aula, tá doendo aqui. Falo, tá, ok. É uma dor que, sei lá, esse movimento gerou uma cãibra, é uma dor de alongamento ou é uma dor que você fala, para que não tá legal? Ah, não sei. Falei, então vamos aprender a identificar essas dores. Porque a gente consegue ver pela própria movimentação da pessoa se realmente está incomodando ou se ela está com preguiça de fazer. Se ela está com preguiça de entregar, né? Então eu costumo falar assim, eu falo que cada movimento
ele é um movimento inteiro. Ele não é o início e o fim. Ah, comecei, cheguei no final. O caminho do movimento é onde você constrói. Então, explicar isso para o aluno também, para fazer com calma, eu ainda pego, eu fico com as gominhas no braço, falo, olha, tá vendo esse elástico aqui? Enquanto você estiver movimentando, existe amplitude para você fazer, para você alcançar o teto, para você empurrar o chão. E aí sim, a hora que você chegar no máximo, a gente vai construir a força nesse extremo que você chegou. Porque amanhã seu extremo vai ser diferente. E aí você vai ganhando forças diferentes. Então, ensinar a pessoa a sentir realmente, a estar nesse estado de presença. E, e assim, ó, eu entendi que você quis começar até um pouco a pergunta, como que eu me sinto, né? É, eu, hoje em dia, eu faço um trabalho de autoconhecimento desde 2019. Primeiro, eu precisei entender o que que era essa dor crônica minha, né? Por que que ela está aqui? Por que que tem hora que ela está e tem hora que ela não está? Por que que tem movimento que eu consigo fazer, tem movimento que eu não consigo? Por que que tem movimento que eu não consigo fazer? Eu fico pé da vida, porque eu queria fazer e queria fazer, mas não adianta eu querer fazer se eu não fiz o básico lá atrás antes, né? Então, isso assim, é um autoconhecimento, o movimento ele é autoconhecimento. Então, as próprias formações que eu busco, elas parecem que para mim, vêm primeiro para mim do que para o próprio cliente. Sabe? O breathwork, ele veio para mim, assim, como uma bomba no meu colo. Buf! Sentou no meu colo e falou assim, resolve a tua vida. E aí eu falei, beleza, eu fiquei com aquela formação na mão, falei, caramba, o que que eu faço aqui agora? Sabe? Então, assim, fazer um trabalho respiratório mais intenso, entender o que que eu vou acessar, um trabalho de renascimento, um trabalho de ascensão, é, que às vezes eu vou conseguir acessar e às vezes não. Eu vou simplesmente só respirar e tá tudo bem, sabe? Essa busca dessa conexão maior. Então, assim, é todo dia um pouquinho que eu tô nessa jornada e eu acho que eu não vou sair dela nunca mais. Eu não quero sair dela, eu quero aprender todo dia um pouco, sabe? Só que a gente entrega habilidades diferentes, a gente entrega complexidades diferentes, né? Ao longo do que você vai aprendendo. Então, assim, é ensinar realmente essa pessoa a sentir, sabe? Falar, vem cá, respira aqui, acalma um pouquinho. O que que você sentiu ontem? O que que você fez ontem que te levou a sentir essa dor hoje? Você lembra? Ah, eu lembro. Teve uma hora que eu estava dentro do carro e meu filho começou a chorar, e aí eu fui virar para trás, a hora que eu fui pegar a mamadeira dele, o sinal abriu, eu voltei correndo, me deu um negócio aqui. Ah, foi por isso. Ah, então foi por isso. Ou, sei lá, briguei com o meu chefe, aí eu fiquei com a respiração muito acelerada, joguei a respiração toda aqui para cima. Ah, então foi isso. Foi, foi mecânico? Foi emocional? O que que foi isso? Para a gente também poder atuar. Porque brigar com o chefe é emocional. Mudou o padrão respiratório. Pegar a mamadeira do filho é mecânico. Como que a gente atua? Então, isso tudo muda a nossa atuação. Nossa, quantas vezes eu já fui para a aula com um plano B, eu mudei tudo. Eu olhei para a cara do aluno assim e falei: "Ah, não dá para fazer essa aula hoje. Só pelo jeito que ele chega, sabe? Só pelo jeito que a pessoa chega. Eu falo, caramba, ou eu vou ter que diminuir a intensidade aqui do que foi programado, ou eu vou mudar tudo. E aí vem a nossa criatividade, né? Que a cabeça fica assim, porque às vezes você não está contando com a mudança. E a pessoa chega lá sentindo milhões de coisas, fala, ok, beleza, vamos parar aqui, vamos respirar e vamos trabalhar o que precisa. Aí aquela dor na coluna, você vai lá para, sei lá, trabalhar o pé. Faz a pessoa esquecer daquele negócio. Quem grita é a vítima. Deixa aquela vítima ali, quietinha, vamos trabalhar outras coisas. Vamos esquecer, não fica
né, macerando aquela dor, e ali, é na coluna, então vamos lá, vamos fazer extensão de coluna, vamos fazer flexão, vamos fortalecer o abdômen. Não, vai para outros cantos ali, que a pessoa vai começar a conversar contigo, ela vai começar a curtir coisas que ela não sabia que tinha no corpo dela. E acabou, e aí, como que você tá? Não, tô bem, não, tô bem melhor, tô saindo daqui bem melhor. Maravilhoso. E a gente tem que sair desse lugar. Hoje eu vi de uma aluna, que eu faço consultoria, né? Supervisão, assim, dela. E aí ela falou assim, mas se a paciente não melhora, eu me sinto culpada. Sim. Provavelmente é a paciente que está terceirizando E o às vezes a resultado. gente assume esse lugar. É. Não quero tomar muito do seu tempo para você também descansar. Já são quase 10 horas para variar. A gente fica Eu estou conversando. aqui tomando tempo de vocês, né? Meninas, vocês estão aí? Tá todo mundo Esse aí? povo aqui eles estão de câmera desligada, mas às vezes eles ligam a câmera e conversam com vontade. Sim, sim. Se tiverem dúvidas, tá, gente? Fiquem super à vontade, tá tudo bem. Olha só, a Cleima está aqui. A Cleima fez um trabalho de doutorado com mindfulness. Sim, que incrível. Não sei se ela vai conseguir falar com a gente. Sim. Você consegue falar com a gente? Oi, Liris, tudo Oi, bem? querida. Tudo Tudo ótimo. bem? Nossa, parabéns, parabéns pela aula, top, top. Obrigada, Cleo. Muito Obrigada. gostoso estar junto. Ai, que legal. Fico feliz. Então, eu acho que quando a gente é, tem esse contato mais profundo até com, sobretudo, a respiração, né? Foi um dos tópicos que você falou, é muito importante, né? É o que normalmente nos faz, como a Liris falou do mindfulness, nos pôr no momento presente, né? Sim. E tomar uma atitude com relação assim ao ato presente. Como é importante, né, essa observação. Fiquei pensando muito no que você falou da respiração com a boca fechada. Nossa, top, É top. extremamente importante e funcional, né? Sim, sim, E é um conhecimento, gente, é tão simples, está literalmente debaixo do nosso nariz e que pode salvar vidas, né? Pode evitar muita medicação, né? Às vezes as pessoas estão tomando medicações aí, sendo que o remédio principal está aqui, ó, né? E essa pessoa, ela não é instruída para isso, né? Então, a expansão disso, ela é muito necessária. sim, sim. A Liris vai deixar teu contato aí para a gente depois conversar mais. Com certeza, vamos sim, vai ser um prazer. Pode passar seu contato lá nas mensagens, Boa, boa. pode passar. E aí, uma coisa importante, né? Cada vez mais a gente está trazendo essa visão para a fisioterapia. E eu mandei um artigo para ela, depois eu compartilho com quem tiver interesse, que fala da relação dos distúrbios emocionais, psiquiátricos, com as disfunções pélvicas. Ele traz uma visão disso, né? Falando da relação de como as mulheres que têm distúrbios psiquiátricos têm também distúrbios pélvicos, Pélvicos. né? Então, uma incidência grande, assim. Então, a gente tem que chamar a atenção, porque são as pacientes que a gente atende. Desde Sim, uma hiperatividade do extrusor, de uma bexiga hiperativa, até uma dor pélvica, né? sim, Então, se a gente não se abrir para essa sensibilização dos nossos atendimentos, a hora que a gente está atendendo uma paciente na maca, fazendo uma eletroestimulação, um biofeedback, usando um aparelho, é ótimo, mas pode ser facilmente substituído por um robô.
E assim, que absurdo falar disso, né? Gente, a gente está vendo no supermercado. Sim, A gente está vendo o chat GPT assim como uma ferramenta que a gente está usando cada vez mais. A guerra da Ucrânia, a guerra está sendo com. A gente não tem pessoas de robô, mas a gente tem lá os negocinhos lá, né, que estão os rolando. drones, né? Os É, drones, é a guerra de drones, é, né, que é um sim, robô. sim. Né? Você falou aí dessa questão da questão da bexiga, da disfunção pélvica. Isso tudo gera uma demanda muito grande no diafragma, né? E o diafragma, como a gente viu e vocês sabem, vai gerar uma disfunção respiratória e vai gerar um mental prejudicado, Então, né? Então, tudo essas mulheres vão tomar medicações, isso. né? E essas medicações vão afetar o fígado, porque um santo descobre o outro. Você cobre um santo, descobre outro, né? Então, assim, aí você sobrecarrega o fígado, aí de repente já não tá dormindo legal, vou tomar um remedinho para dormir. Aí toma um remedinho para dormir, sobrecarrega um pouquinho mais, mas aí a hora que você vê, você precisa tomar um remedinho para acordar também. Aí você vai lá e toma um remedinho para acordar também. E aquela sobrecarga tá ali, o diafragma tá ali empurrando os órgãos, né? Tá ali empurrando, porque ele tá disfuncional. Ele não tá trabalhando. Então, a pressão abdominal tá lá, ó, a todo vapor, empurrando os órgãos, empurrando a bexiga, empurrando a galera toda e gerando todas as disfunções pélvicas. Disfunção pélvica. Emocionalmente, a mulher vai ficar dançada. Vamos tomar mais um remedinho para você ficar mais calma. E aí vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Essa mulher nunca vai sair da fisioterapia pélvica, ela nunca mais vai parar de tomar remédio, e ela vai brigar com todo mundo, e ela. Lá, 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 e vira um ciclo. Exatamente. Virou assim. Um ciclo nada virtuoso, né? Nada. Nada virtuoso. E é interessante que eu penso assim, né? Hoje a gente está num momento que parece que é tudo para ontem. Só que a gente tem que saber que em alguns momentos a gente entra nessa roda, mas a gente tem que saber entrar e tem que saber sair. Isso. E aonde a gente restabelece essa nossa homeostase, nosso equilíbrio interno. A gente perceber essas mudanças, né? Quando você vai para um processo de autoconhecimento, você sabe sintonizar a sua frequência para aquilo que tem uma necessidade em cada momento. Exatamente. E não é fácil isso. Isso depende de um trabalho contínuo, constante, de autodesenvolvimento, de autoconsciência, de aprendizados, né? Que é o que a Rafaela comentou. É uma jornada que ela começou em 2019, mas ela não vai parar. Não faz parte. É aquilo, né? Quando você vê, não tem como desver, né? Isso, depois Tem que que eu vi, eu não continuar posso agora. dizer. Tem como É parar isso. mais não. Mas é muito gostoso a gente ampliar isso, a gente trazer novas escutas, né, para os nossos casos. Sim, Aí, também uma escuta nossa. Como eu me sinto quando eu atendo uma paciente que não melhora da dor? Como é que eu lido com a frustração de que eu não estou melhorando a dor dela? sim, Ai, mas ela me pagou para melhorar a dor dela, então não vou querer receber, porque eu não estou melhorando a dor dela. Eu já ouvi isso, tá? sim. E eu acho assim, é até uma forma de repente, essa profissional parar e pensar como que eu estou entregando o meu trabalho, né? Como que eu estou informando essa pessoa o que ela precisa fazer
até ela voltar na próxima sessão, né? Será que isso está ficando claro, isso? Né? O que que ela precisa fazer para essa manutenção? Está ficando claro? De repente é só uma mudança de comunicação, né? É só uma questão de incentivar aquela paciente a, a fazer na casa dela, a, né, estimular de outras formas ali, fazer para casa mesmo, fazer literalmente para casa. Porque às vezes a gente fala assim, ah, faz isso que a gente fez nessa aula hoje e tal, faz esse movimento. Cara, a pessoa já esqueceu tudo. Ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar o que que foi feito. Então, se ela tem ali um pequeno guiazinho de alguns vídeos que ela possa fazer, olha, você vai fazer isso tantas vezes por semana até a próxima sessão. E a gente só precisa de 5 minutos por dia. Olha, só 5 minutos? É, só 5 minutos. Ah, legal, então eu vou fazer. Nossa, eu achei que eu ia ter que botar uma roupa e que eu ia ter que sair para ir para academia, fazer assim. Não, você pode fazer na sua casa. Pode fazer na sua casa mesmo. Você não precisa de fazer mais nada a não ser parar um pouquinho e olhar para você. Ah, legal, então eu vou fazer. Né? Porque é aquilo que eu falei. Você faz uma intervenção, mas ela precisa de uma continuidade. E aí ela volta quando? Daqui 2 vezes por semana? É daqui uma semana? É daqui 15 dias? Vai perder. É o processo de adaptação, né? Para ter resultado. O corpo, ele gera o processo de adaptação. E aí, passa ali 48 horas, ele quer um novo estímulo de novo. Ele fala, opa, lá vem mais um estímulo, eu tô melhorando, lá vem mais um estímulo. Aí fica 72, fica uma semana, fica 10 dias, fala, ih, vou ter que começar tudo de novo. Aí lá vai de novo essa pessoa fazer um novo estímulo. Aí fica mais uma semana, ih, vou ter que começar tudo de novo. Né? Então eu acredito que deve ter, né, algum tipo de trabalho pélvico, alguma coisa assim nesse sentido, que ela está fazendo em casa. De estimulações que facilita a vida do profissional. Eu me lembro quando eu fiz uma cirurgia, o médico virou para mim e falou assim: Olha, se você ficar com esse curativo durante 5 dias, você vai facilitar muito a minha vida. Eu falei perfeitamente, eu vou ficar com o curativo e tá tudo certo, não tem problema, tá? Então, assim, eu brinco com os meus alunos, falo: Ó, se você fizer isso, você vai facilitar tanto a minha vida na hora que você chegar na próxima aula, que eu não vou precisar de perder tempo, de ficar aqui com você, nós estamos perdendo tempo. Você está me pagando para a gente fazer a mesma coisa todos os dias. Enquanto você não aprender, eu não vou parar de fazer. Aí a pessoa liga a chavinha. Falou, opa, é mesmo. Eu quero coisa diferente. E isso que você falou, como é importante até, assim, não só para dor, mas como qualquer disfunção, a gente dá orientação para o paciente por escrito, ou Isso, por vídeo, enfim, para ele isso, poder rememorar em casa. Eles isso. esquecem. E ele se sente amparado. Fala, poxa, ela fez um vídeo para mim. E Sim, vou fazer isso aqui sim, eu quero melhorar. E aí vira um hábito, melhorar vira um hábito. Eu quero ficar boa. Olha, hoje eu tô melhor que ontem, hoje eu tô, né? E aí ela vai vendo aquilo, ela não vai querer voltar na estaca zero, só se ela for boba. A gente sabe que não. Tudo bem que muitas vezes a dor crônica, ela é muito usada para chamar atenção, né? A dor crônica, a pessoa ela tem atenção. E a gente precisa entender também se aquela dor realmente ela está ali naquele momento ou se é um período emocional que ela está usando a dor para chamar a atenção do outro. É muito louco, é muito louco. nas mulheres da dor pélvica crônica, é, digo que 80% da amostra tinham um ganho secundário nisso, com certeza. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Tem um ganho secundário nisso. É muito incrível. É lindo. E quando a gente vai descobrindo o caminho,
Ah, gente, é lindo para a gente, é lindo para quem a gente tá ajudando. É muito legal, né? Porque a hora que a gente começa a ver, o olho da pessoa brilha. Você começa a ver insights na pessoa, assim, ela começa a se descobrir. Ela fala, gente, olha, eu tinha ponta de dedos, as pontas dos dedos são importantes para o treino. Eu achava que elas não serviam para nada, mas elas são importantes para o treino. Então isso é muito A interessante. gente vai colando, parece que vai colando a pessoa no corpo dela de novo, né? Exatamente. Porque Exatamente. ela usa o corpo, mas ela não sente o corpo. Ela não sente. É o sentir que eu falei. Ela não Então, a sente. gente vai dando formas dela se descobrir. Parece que a coisa vai colando, vai sendo ela vai É. dar forma. E quando ela cola esse pedacinho, que ela descobre isso, ela fala: Meu Deus, era isso? Aí ela quer mais. Ela quer mais. Aí vem, às vezes vem a frustração, né? Ela quer mais. Aí já entrega um pouquinho mais de complexidade. Aí vem a frustração, fala: não, esse negócio é difícil. Não, vamos lá. Você já tem isso, já tem esse pilar aqui. Vamos pegar e colocar mais um aqui. Ah, mas é difícil. Não, mas esse também foi. Então o processo começa todo de novo. É um É, negócio muito louco. Começa tudo de novo, né? Mas com a pessoa cada vez mais forte, mais consciente do que está sendo feito. eu queria ouvir um pouquinho das meninas que estão aqui. Aquele artigo que eu te mandei, Rafa, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco aquele artigo. Falei com uma outra Sim. físio e A ela gente pode sugeriu fazer a isso gente mais fazer, vezes, inclusive, né? um grupo de estudo. Vou ver o que a gente consegue organizar Ok. aí até o final do mês, porque eu acho que é interessante para a gente ir aprendendo mesmo, né? Essa complexidade dos aspectos emocionais, psicossomáticos, as disfunções, né? Qual o lugar das disfunções pélvicas, do assoalho pélvico nesse contexto, né? E a bateria aqui está acabando, deixa eu colocar para. E é muito incrível quando a gente une a fisioterapia com a educação física, né? E aí é isso, acho que abrir um caminho, né? Acho que tem gente aqui que está ouvindo, mas talvez esteja não ouvindo pela primeira vez, mas vai abrindo, né, novos caminhos Sim, de raciocínio, né? sim, com certeza. Eu só posso te agradecer de verdade, e aí que a gente esteja mais juntas, né? Eu quero esse grupo para discussão desse artigo, e também estou pensando em alguma coisa que eu possa trabalhar mais, a dor e o movimento. Sim, A gente fez uma vez um grupo de estudo da diástase, vários profissionais. Então, quero trazer essa visão também, né, de integração a de gente pode corpo, emoção, fazer, a gente pode fazer futuramente aí, se você quiser, uma prática, de trazer, de repente, numa manhã, uma vários movimentação. profissionais com algumas aulas, alguma coisa Isso, assim, como um grupo de estudo mesmo, para que a gente possa ampliar as nossas experiências, além do físico e do corpo, como a gente entende o corpo, né? exatamente, É, exatamente. mas obrigada mesmo. Nossa, eu te agradeço muito. Cleima, mais uma vez, olha, fica o convite, a Cleima tem um trabalho lindo de doutorado, né? Quero conhecer. Online. Vamos juntos, prometo. A Cleima é uma pessoa de muita sensibilidade, de muita delicadeza, de muita sabedoria, né? E, assim, cada palavrinha que ela fala tem uma profundidade, sabe? Sim, Você é sim. minha amiga há anos, isso é suspeito. Ela não vale, né, Cleo? Tem muita Você não vale admiração. isso. E a Priscila, que está aqui, ela está quietinha. Eu e a Pri, a gente tem um projeto, para
começar a comentar com vocês, da gente trazer voz para as mulheres que passaram por situações de abuso, Sim, sim, né? Porque como a gente trabalha com fisiopélvica, isso vem para a gente, né? sim, com E certeza. então a forma de falar, existem formas de você falar e o processo de cura ele pode acontecer pela fala, pelo movimento, pela arte, desenho, escrita. Pela A gente quer expressão, né? e de expressão, de Isso, olhar, né? Não para reviver a dor, para ficar ali, mas é que aquela dor, se ela não tiver uma forma dela acontecer, ela vai acontecer de outras formas. de outras formas. E às Exato. vezes, normalmente de doença, né? Infelizmente. 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 Então, o que a gente está descobrindo, as pessoas estão vindo falar com a gente, é assim, nossa, como foi importante ler aquele relato, porque quando aconteceu comigo, eu falei para as pessoas não acreditaram. Dá Eu escondi coragem, isso né? durante anos na minha vida. Dá coragem para a pessoa, né? E está nesse lugar de, você falou isso, de leveza e força, leveza e resistência. Não da rigidez que eu tenho que ser forte, eu arrebento. Exatamente. Né? Então, É. fiquem com esse raciocínio, com essa inspiração, para a gente estar mais junto outras vezes com esses temas maravilhosos. Olha, sinta o meu abraço carinhoso de boa noite. Muito obrigada por essa experiência maravilhosa que você proporcionou hoje, Rafa. Eu espero Imagina. contribuir, né, com algum projeto seu, qualquer coisa, estou aí à sua disposição também, tá? Imagina, eu que agradeço. Foi um convite Beijo grande. lindo. Foi um super prazer realmente falar para vocês, falar aí de movimento é uma grande paixão. Já tive paciente que não conseguia sentar. Olha aí que legal, né? É, e aí a gente vai com certeza conversar mais sobre isso, vamos trocando figurinhas. Cleima, obrigada. Quero conhecer seu trabalho, tá? Meninas, muito obrigada aí por tirar um tempinho de vocês para me ouvir e contem comigo. Estou à disposição, tá bom? Obrigada, obrigada. Boa noite, boa noite. Beijo. Pode disponibilizar o material aí para as meninas sem problema nenhum. Depois eu te mando a gravação, tá? Tá certo, ótimo, quero sim, por favor. Tá Um bom? beijo. Beijo, querida. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.